Ele está de volta. Tudo bom, Thiago? Tudo bem. Prazer imenso revê-lo, seja muito bem-vindo. Ótimo estar aqui de volta. Thiago, gente, ele faz coisas deliciosas e hoje ele trouxe uma receitinha boa, vai agradar o paladar de todo mundo e é saudável. Dá para comer sem culpa, né, Ti? Dá para comer sem culpa, acompanha um café e um chá como nenhuma outra sobremesa, então vale muito a pena anotar em casa. Biscoitinho hoje, nozes e aveia. Exatamente, nós, aveia e uva passa. Ai, que delícia, tem uva passa Tem também. uva passa também, então ele é sensacional. Dá até para você brincar depois, querer colocar uma amêndoa, se quiser tirar as nozes, então ele é bem versátil. Variar aí essas opções Exatamente. das oleaginosas, das castanhas. Arrasou. Isso. Como é que você montou? Explica pra gente. Bom, então vamos lá para os ingredientes. A gente vai começar com a farinha. Tá. A aveia eu gosto de usar aveia em flocos, Tati. Se você não gostar tanto do aspecto do flocos, pode usar ela em flocos finos, mas eu gosto dela em flocos maiores. A gente tem também o açúcar mascavo, manteiga, e eu gosto de frisar isso, para você fazer uma bolacha americana, cookie, a gente sempre deve usar manteiga. Tá? Porque a manteiga ela tem mais gordura do que a maioria das margarinas que a gente encontra, então é importante a gente usá-la para dar aquela crocância também maior. Um ovo, fermento, cacau, aqui a gente vai usar 100% de cacau, então é uma bolacha que não é muito doce mesmo. Vamos usar um pouquinho de leite e as nossas nozes e a uva passa. Perfeito. E eu achei interessante você usar o açúcar mascavo, né? Usei o Que açúcar até mascavo. recentemente o médico disse, né, é super saudável, faz bem. A Exatamente. gente sempre dá dicas de saúde aqui na programação. É, porque o açúcar refinado que a gente tem tira todos os nutrientes, né? Porque, na verdade, essa parte que dá essa coloração, ela tem um sabor um pouco peculiar, então não é tão neutra como o açúcar refinado, mas ela dá um gostinho, um toque especial. Então vale muito a pena usar o mascavo ao invés do tradicional. Perfeito. Tá bom? Preparação agora, Tia. Vamos começar? Então a gente vai usar aqui uma batedeira. Como a gente vai bater um cookie, a gente vai usar uma raquete para bater ao invés do fouet, porque a gente não precisa incorporar ar na nossa mistura, tá bom? Então a gente começa colocando a manteiga. Aqui a gente tem a opção da batedeira planetária, mas Isso. de repente em casa quem tem aquela batedeira mais Super. antiga pode usar, não tem Sem problema nenhum. Tá. Demora um pouquinho mais, Mas mas pode usar. sem Legal. problema. Então a gente bate. A gente vai deixá-la numa textura mais cremosa, né? Sempre em temperatura ambiente é o melhor para que você consiga misturar os ingredientes com maior facilidade. Certo. Vamos colocar agora os nossos ingredientes molhados ainda. Cadê o açúcar? Então a gente sempre quando vai fazer uma massa amanteigada, tanto para cookie quanto para bolo, a gente começa mexendo o açúcar, batendo o açúcar com a manteiga. Dá uma raspadinha para poder pegar a parte que não misturou. 115 gramas de manteiga e 115 gramas do açúcar mascavo. Isso. Igual, né? Então. Igual, isso. A gente colocou, então, bateu, ele dá uma cremosidade. E agora a gente começa a colocar o nosso ovo. E é uma receita muito fácil de você dobrar, triplicar, porque os ingredientes a gente sempre está usando praticamente 100 gramas, um ovo. Então, cheio. exatamente, é fácil de multiplicar. Cookie de aveia, nozes e uva passa, sugestão do Thiago Ferreira. Participando hoje conosco no quadro Bom Sabor, relação de ingredientes, você também acompanha no seu vídeo. Agora então a gente vai colocar nossa colher de leite.
É uma colherzinha só? Uma colherzinha só, leite, bem né? pouquinho. Colocar também uma colher do cacau. Uma colher de sopa rasa, tá? E é cacau, né? Não é o achocolatado. Cacau, não é. O cacau, ele não tem nada de açúcar. Então, ele não vai açucarar ainda mais e ele não vai adoçar. Ele também resseca um pouco. Tá. Então, o açúcar, ele coloca mais água, enquanto que o cacau, ele tira um pouco. Uma colher de café de fermento. Vamos dar uma batidinha de leve. E por fim, a gente vai colocar a farinha e a aveia. Eu gosto de usar esse flocos também porque ele deixa mais crocante, então fica mais gostoso. A gente não quer exagerar também no tempo de que a gente vai ficar misturando a nossa massa, porque como vai farinha, tem glúten, e se tem glúten, se a gente trabalha muito, pode ficar borrachudo se demorar muito tempo batendo, tá, Tati? Interessante, pode Então, comprometer. exatamente. Então, a gente só vai usar, ó, até ela ficar nessa consistência, que ela já está toda homogênea, e agora a gente vai incorporar as nossas nozes e a uva passa com a espátula mesmo, tá bom? Tiago, deixa eu tirar uma dúvida com você. Muitas Claro. pessoas aproveitam nossas dicas para fazer as receitas e venderem, né? Sim. Geralmente as tortas, os bolos e esses biscoitinhos, né? As cookies. Orientação em relação a armazenamento e validade. Validade. A validade desses daqui, como vai uva passa, a gente está mexendo com fruta, eu gosto de colocar assim 5 dias, tá? Perfeito. Em temperatura ambiente, né? Então você coloca 5 dias, ele dura bem. E aí um saquinho bem fechadinho? Sempre, bem fechadinho. Se puder fechar vácuo, melhor ainda. Tá. Se não, só com um lacinho, mas deixar em local fresco, né? E seco, sempre. Pronto, então a gente já mexeu aqui as nossas uvas e as nozes. E daí você pode usar uma assadeira para assar as cookies. O ideal é você assar num papel manteiga, tá? Se você não tiver um papel manteiga, por exemplo, aqui a gente está usando papel laminado, não tem problema. Tá. Mas o melhor, ele fica mais fácil, é usar um papel manteiga na hora de tirar. A receita, ela vai dar, em média, umas 15, 18 cookies de uns 30 gramas, tá bom? É um tamanho Então, que bom, é mais né? ou menos, é um tamanho bom. Uma dica muito boa também é você deixar o cookie na geladeira uma meia hora antes de assar. Não só ele vai dar uma crocância maior por causa da temperatura da manteiga, né? Porque daí a manteiga ela já deu aquela congelada. E também porque é mais fácil de você daí bolear, porque daí você pode usar até a sua mão, porque ela fica muito mais fácil de você pegar e usar as mãos e daí não fica aquela Depois que melequeira misturar toda. todos os ingredientes, eu deixo uma meia horinha na geladeira. Aqui, Exatamente. claro, a gente não vai ter esse tempo, então a gente está dando sequência à preparação da cookie. Mas você em Isso. casa, com o tempo, deixa meia horinha lá descansando na geladeira. Exatamente. E a gente vai deixá-las nessa forma de bolinha mesmo, tá? Tá. Não se preocupe em achatar, porque a gente vê o cookie achatado, né? Então não se preocupe em achatá-la, mesmo porque essa daqui, como tem ingredientes que tem maior volume, você pode perceber que ela não é extremamente fina como um cookie normal, né? Então você deixa ele assim, porque daí com o calor ela abaixa o que tem que abaixar. E é bom também porque retém um pouco da umidade e daí dentro fica um pouquinho mais úmido e fora um pouquinho mais crocante, que é o que a gente quer. Bom, fez isso, a gente vai levar para o forno, 180 graus, mas isso daqui tipo, é 180 graus mesmo, né? Então tem que conhecer o seu forno. O meu, como eu consigo controlar, é 180, eu coloco 12 minutos, né? E tem que ser bem religioso nisso daqui. 12 minutos, se você deixar 1 minuto a mais, já pode dar uma diferença. Então é bom você pegar esses 12 minutos como base, conhecer o seu forno, de vez em quando é um pouco mais quente, um pouco mais frio, e daí você vem em cima disso. Mas o ideal é, começa a dourar um pouquinho aos lados. Em cima ela ainda vai parecer um pouco crua,
mas você tira ela quando você perceber que estava dourado em volta, que ela vai resfriar na bancada e vai ficar perfeita. Se você esperar ficar dura, daí vai ficar muito duro quando tirar, daí vira uma arma branca. Então. Gostei dessa dica, gente. 12 minutinhos 12 minutinhos de relógio, isso, e 180 graus. No forno 180 graus. Exatamente. Perfeito. Ok? E depois de prontinho... Hora de experimentar, né? É o melhor momento, gente. Que delícia, né? Esse quadro Bom Sabor ensinando opções para você variar seu cardápio, opções de receitas, sobremesas e hoje esse biscoitinho ótimo para você servir com cafezinho, com chazinho, com suquinho. Um chá. E é muito gostoso que as pessoas elas não comentam muito. O chá com esses sabores diferentes, exóticos, com frutas vermelhas, é delicioso com frutas vermelhas você molhar ele, porque agrega todo um sabor, né, que você não imagina. Então é muito gostoso com isso também. É um copo de leite gelado, tipo americano mesmo, que é aquele copão de leite gelado, umas 3 cookies, molhar ali, maravilhoso. E aproveitar. Quentinho. Ó, gente, eu não tenho meu copão de leite gelado nem meu chá de frutas vermelhas, mas eu vou aproveitar esse espetáculo de receita, a cookie, o biscoitinho, que o Thiago gentilmente nos ensinou como fazer. E agora você de casa também pode fazer e agradar o paladar de todo mundo. E essa, gente, com aveia, com açúcar mascavo, né? Então tem ingredientes. Exatamente. De vez em quando você não quer usar a farinha de trigo completamente, né? Porque as pessoas, por mais que você tenha... Não para quem é celíaco, obviamente, né? Mas se você está querendo eliminar o glúten o máximo possível da dieta, a aveia tem muito pouco glúten, né? Porque ela só é batida muitas vezes com o trigo, então daí que ela vem. Naturalmente ela não tem, né? Mas se você quiser tirar a parte da aveia e substituir pela farinha em flocos finos, daí você faz uma receita que é só aveia, você elimina o trigo da história. Eu tiro a farinha de trigo branca? Tira a farinha de trigo branca e coloco a mesma quantidade em aveia flocos finos. Aí eu uso aveia em flocos grandes, mais aveia em flocos finos. Exatamente. Boa, exatamente. Você pode também colocar pistache, ou então colocar amêndoas, avelãs, fica mesmo ao seu critério. E ela não é muito doce, né? Então realmente assim à tarde... Muito interessante. Isso que você falou do tempo. 12 minutinhos olhando no relógio. Foram 180 graus. Gente, o contorno crocante. Dentro, maravilhoso. Ele não fica seco dentro, não resseca, não fica, né? Exatamente. Eu não sei se a imagem tá conseguindo levar para vocês de casa, turminha, mas dentro ele não tá ressecado. Mas a casquinha tá crocante. E a uva passa com a nozes, aquele contraste, né? Muito gostoso mesmo. Muito bom. Parabéns, Chico. Obrigado. Arrasou. Agora eu vou ter que comer mais uma com um copão. Eu vou ficar no chá de frutas. Experimenta com chá, experimenta com copo, né? Parabéns, meu querido. Arrasou. Obrigadão. Volte sempre. Obrigado. Gente, voltarei. todos os contatos do nosso convidado também. Qualquer dúvida, orientação, sugestão, pode falar direto com o Thiago. E eu vou me despedir de vocês daquele jeitinho que eu mais gosto, deixando todo mundo com água na boca. Mas já aprendeu como fazer, então não fica brava com a apresentadora. Corre para a cozinha e providencia. Dá tempo de ficar pronto daqui a pouquinho, ó. Em menos de meia hora você já aproveita essa delícia também na sua casa. Tchau!